Agora. Então, bom dia mais uma vez. Para todos que estão aqui presencial, todos que estão online, vou assistir em casa mais tarde, durante a semana. Hoje é a nossa irmã Daniele Lourenço Servo e ela vai falar muitas coisas instrutivas, muitos ensinamentos para todos nós. Vai ser uma palestra muito proveitosa e vamos pedir a Deus para abençoar a nossa manhã gostosa de domingo, friozinho, né? Um domingo bom que muita gente não quer nem sair da cama, mas é bom a gente sair da cama para mostrar a fé, né? Nós estamos buscando a fé raciocinada, a instrução, e é importante a gente vencer. Então, nesse instante, amado Mestre Jesus, o Senhor que fez carne, o Senhor que veio à terra, ensinar o amor, ensinar a fraternidade, o bem a todos nós. Abençoe sempre essa casa aqui, essa casa que prega o amor, a luz, a caridade, a evolução. Abençoe hoje a Daniele, a nossa palestrante do dia, que ela possa estar em sintonia com a espiritualidade superior, com seus mentores, e todos nós possamos estar de coração aberto, receptivos aos ensinamentos, e que esses ensinamentos possam ser gravados em nossas vidas e principalmente que consigamos praticá-los e fazê-los experiências na nossa jornada evolutiva. Nós agradecemos a proteção maior e todas as bênçãos que temos em nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro e de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Daniele, seja bem-vinda. Boa palestra para você. Bom dia. Bom dia. Então, com muita alegria que nós estamos nessa casa abençoada mais uma vez e que o nosso querido amigo Mestre Jesus continue nos abençoando hoje e sempre, né? O tema da manhã é Não Tire os Olhos de Mim, mas não sou eu não, viu, gente? É baseado a fala de Mateus, que está lá no capítulo 14, versículos 22 a 33, que daqui a pouco, para quem não estiver recordando, nós vamos falar dele. Por que eu escolhi esse assunto? Lá na escola, nós fazemos o estudo do Evangelho de Lucas, e aí, dependendo para manter a ordem dos acontecimentos, usa alguns trechos do Evangelho de Mateus também. E as crianças gostaram tanto desse trecho, que eu pensei, se as crianças gostaram, o que dirá de nós, adultos, que estamos precisando de mais dar conta desse trecho, quando Jesus fala, não tire os olhos de mim. Criança é engraçado que dependendo do jeito que nós contamos a história, das palavras que a gente usa, dos gestos, eles acham assim magnífico, né? E a história das mais simples. Esse trecho, ele diz o seguinte, vou pedir licença para fazer a leitura. Vou ler do 24 para frente, tá? Do 23. Tendo despedido, né, Jesus da multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus só respondeu, venha. Pedro então saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus.
Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Esse então é o trecho que eu contei para os meus alunos, que eles ficaram animadíssimos. Jesus com seu superpoder, andando sobre as águas. Que vem Pedro, que também usa do seu superpoder, que continuou andando sobre as águas. Tia, mas por que Pedro então afundou? Uma pergunta muito interessante, porque esse trecho, ele nada mais é do que a nossa vida retratada. Por que quando Pedro estava olhando para Jesus, ele continuou ali, ó, firme e forte com seu superpoder em cima da água? Foi ele começar a prestar atenção no vento, pronto, Pedro afundou. E é interessante que Jesus não deixou ali Pedro afundando, viu? Você tirou os olhos de mim, vai ficar aí agora, passando um pouquinho de medo. Não, ele não fez isso. Ele imediatamente estendeu a mão, tirou Pedro de lá e falou: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Isso, meus irmãos, esse barco que os discípulos estavam, é a nossa vida. Esse mar que eles estavam ali revolto, aquele mar todo cheio de onda, cheio de vento, aquele medo, meu Deus, agora a gente naufraga e pronto. É as atribulações da nossa vida. São os desafios que nós recebemos, que nós passamos constantemente pela nossa vida. Quando Pedro afundou, Jesus estava ali, firme e forte. Jesus ele não sumiu ali daquele mar. Ele estava andando, continuou, na verdade, pairando sobre as águas. O que mudou então? O que fez o Pedro afundar? Foi justamente esse desvio de olhar de Pedro. O mesmo acontece na nossa vida. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, vocês já repararam que as coisas começam a desandar? Porque aí, meus irmãos, nós paramos, nós desviamos dos olhos dele e o medo começa a fazer vez na nossa vida. A gente começa a perder a paz, nós começamos a ficar ansiosos e o medo impera, o medo domina. Quando a gente tira o foco, tira os olhos de Jesus, porque ele nos traz essa segurança. Ele é que nos traz essa certeza. E aí, quando nós desviamos o olhar dele para observar o que está acontecendo ao nosso entorno, o medo bate. O medo de, nossa, mas será que eu vou dar conta de passar por isso? Vem aquela ansiedade, meu Deus, o meu vizinho passou pela mesma situação e ele deu conta. E aí a gente começa a comparar, será que eu também vou dar conta de passar por isso? Vem todas aquelas inseguranças trazidas de várias e várias reencarnações, e aí começa a brotar dentro de nós a incerteza, a desconfiança das leis de Deus. Tudo aquilo que a gente carrega há várias e várias reencarnações, esquecendo, meus irmãos, de que nós recebemos toda a preparação para lidar com as nossas provações. Porque Jesus, quando permitiu que Pedro afundasse, ele não deixou Pedro afundado muito tempo, não. Foi questão rápida. Ele foi lá, puxou Pedro de volta. Porque Jesus, através das leis de Deus, não quer que a gente fique afundado nos nossos problemas, não. Ele não quer que nós afundemos e afoguemos ali nos nossos problemas, que é retratado ali sobre o mar da Galileia. Ele quer que nós tenhamos a condição de sair do fundo e voltar novamente. Porque nós precisamos, igual a Lívia, quando ela falou do friozinho, né? Que ela falou, mas esse mesmo a gente tem que sair, nós temos que mostrar quem é que manda. Não são os nossos problemas que mandam em nós. Não é o frio que manda na gente, não. É o contrário. Nós é que mandamos. Nós é que somos os seres racionais. Nós é que sabemos da nossa vida. Nós é que sabemos o que está dentro do nosso íntimo. Nós é que conhecemos a nossa força. Logo, não eu que tenho que ter medo do problema, não. É o problema que tem que ter medo de mim. É o problema que tem que ter medo das nossas resoluções, da nossa vontade determinada em saber lidar com eles.
Quando nós ingressamos numa profissão nova ou vamos nos especializar em alguma coisa, a gente vai só com a cara e a coragem? Não vai. Se eu quero ingressar, eu vou mudar de profissão. Primeira coisa, eu tenho que fazer pelo menos um curso que me dê uma noção básica daquilo que eu vou fazer. Vê lá, se nós, na nossa vida profissional, nós temos esse cuidado, vê lá se Deus, ele vai permitir que nós façamos alguma coisa nova sem o devido preparo. E aqui coisas novas nós estamos dizendo, meus irmãos, desse mar atribulado que é a nossa vida. Que são os nossos problemas financeiros, os nossos problemas de relacionamento, os nossos problemas conjugais, os nossos problemas com os nossos filhos, problemas variados que cada um de nós aqui presentes tem, possui. Se eu fosse fazer uma enquete, qual que é o principal problema hoje da sua vida? Nós não iríamos levantar só um, não. Capaz que a gente ia ter ali uma listinha importante de problemas que estão atrapalhando a nossa vida. Logo, nós temos o preparo para saber lidar com esses nossos problemas. O que acontece em que bate o desespero? É justamente porque nós desfocamos os olhos de Jesus por alguns instantes. E esses alguns instantes em que nós tiramos os olhos de Jesus é o que a espiritualidade inferior, que não quer o nosso bem, precisa para causar em nós esse medo, essa ansiedade, essa insegurança e essa incerteza. Tem pessoas que, enquanto a vida está bem, vem todos os dias na casa espírita, ajudam em todas as tarefas. Ok. Aí, quando um problema começa a aparecer, a gente pergunta, nossa, mas cadê fulano? Tem tanto tempo que eu não vejo aqui no centro, ou em qualquer outro templo religioso, tem tanto tempo que eu não vejo fulano. Aí a gente vai procurar saber, nossa, porque está acontecendo algum problema na vida. Deveria ser o contrário. A hora que os problemas começam a aparecer, é que a presença, a assiduidade também deve ser condizente com o problema. Quanto maior o problema, mais assíduo nós deveríamos ficar. Porque é aqui, e em qualquer templo religioso, eu volto a reforçar, é que nós voltamos os nossos olhos para Jesus. É que nós tiramos o foco do nosso problema, do mar revolto, da embarcação ali à deriva, e voltamos os nossos olhos para Jesus. E volta de novo a segurança. Volta de novo aquela certeza que o nosso íntimo, que a nossa consciência fala. Olha, você dá conta, você recebeu, você estava matriculado num curso preparatório lá no mundo espiritual. E é interessante, meus irmãos, que a gente não tem muita lembrança não, né? Nós não temos zero lembrança desse nosso tempo lá na espiritualidade antes de reencarnar. Mas é interessante que quando a gente começa a dar atenção demais para esse vento, igual o Pedro fez, que fez ele afundar, alguma coisa acontece que faz a gente lembrar novamente dos nossos momentos antes da reencarnação. Aí nós temos uma vaga lembrança, sabe aquela melancolia que traz? Lá no Evangelho fala que a melancolia é essa saudade que a gente tem do mundo espiritual. É aquela saudade de uma coisa que foi muito boa, mas que nós nos lembramos. E aí vem essa melancolia, nossa, mas parece que eu vivi coisas tão boas que eu não lembro. Quando a gente faz uma viagem muito bonita, vocês já repararam que a gente vai perdendo a nitidez das lembranças, mas grava muito a sensação que aquele lugar, a sensação que aquilo ali trouxe? Fez, na verdade, 10 anos que eu fui pra Disney. Pergunta se eu lembro. Não lembro nem mais. Eu lembro do tamanho do Mickey, que eu achei que o Mickey era pouca coisa maior que eu. Então, isso aí eu lembro, que era pouquinha coisa maior que eu lembro disso. E lembro da sensação de pavor que alguns brinquedos me trouxeram e alguma sensação, e alguma emoção positiva quando eu vi lá aquelas princesas, aquelas coisas que me remeteu à minha infância. Mas falar que eu lembro de detalhe, não lembro mais. Por mais que eu tente, eu preciso buscar nos vídeos, nas imagens, para ver se eu lembro de alguma coisa com nitidez e me escapa os detalhes. Mas a sensação, a emoção, ela fica. O mesmo acontece conosco quando a gente sai lá do mundo espiritual e vem para reencarnar. Nós não lembramos dos detalhes, das nuances, mas nós lembramos da sensação de amparo que a gente tem, que são aqueles que estão lá
torcendo pela nossa vitória, mas nós lembramos daquela sensação de aconchego, daquela sensação de acolhimento, isso nós lembramos. E quando nós tiramos os olhos de Jesus para focar no problema, no barco, no mar revolto, a espiritualidade superior dá logo um jeitinho de nos tirar aqui desse nosso problema, no sentido de nos proporciona uma rápida liberação no sono, em algum cochilo, em alguma coisa acontece, para levar a gente de novo lá para o mundo espiritual, para refrescar a nossa memória. Para refrescar a nossa memória sentimental, na verdade. Que aí a gente volta e tem a certeza, nossa, eu sei que eu tenho alguém que olha por mim. Olha que interessante. Eu sei, não sei como, não sei quem, mas eu sei que tem alguém me esperando do lado de lá. Eu sei que tem alguém na torcida para mim. Nós vamos a Copa, se eu não me engano, eu tô bem desatualizada. Quinta-feira, né? Eu acho que é a abertura, né? Se eu não me engano. Tô bem desatualizadinha de verdade. Mas todo mundo já tem uma camisetinha do Brasil, já tem uma bandeirinha do Brasil, não é? Já resgatou em nós ali o patriotismo. A gente já vai torcer. Nós estamos ali. Mesmo talvez a gente não tenha ali aquela certeza 100% de que o Brasil vai ganhar a Copa, mas a gente tá ali firme e forte para torcer no jogo. Nós, do mesmo jeito que estamos todos aqui unidos para torcer pela seleção, cada um de nós tem gente unido lá no mundo espiritual e aqui também unido na torcida pelo nosso time, para que nós saiamos desse desafio, dessa reencarnação, como vitoriosos. Para que quando nós voltemos para o lado de lá, meus irmãos, que ninguém sabe quando é que vai ser esse nosso retorno, a gente volte com a nossa medalhinha de ouro no peito. Tá, não precisa lá de ouro, pode ser um de prata, pode ser um de bronze, né? Não vamos aumentar, não vamos exigir demais da conta, não. Uma medalhinha de bronze, a gente já volta para lá, ó, com a sensação de termos ganhado a Copa da nossa vida. Porque é isso, meus irmãos, quando nós pedimos essa oportunidade de reencarnação, é isso que aqueles espíritos superiores espera de nós. Não é que a gente fique aqui e entra no barquinho da nossa vida, que vai lá pro mar, e diante de qualquer tempestade, a gente resolve pular do barco. Não, eles querem que nós permanecemos dentro do barco. Não importa se o barquinho está furado, se está entrando água, se eu tenho toda hora que pegar um copinho e ficar jogando a água para fora. Não importa. O que importa é o nosso desejo de permanecer dentro daquele barco. Porque hoje, meus irmãos, não sei se vocês perceberam, qualquer coisa hoje é motivo para as pessoas, em geral, desistir da vida. Como é que nós vamos voltar lá para o mundo espiritual, tendo organizado, você vai nascer, minha filha, e você vai ficar lá 92 anos. Se qualquer dificuldade a gente resolve pular do barco da vida, eu volto para lá com 50. Não tem ninguém esperando lá. Ninguém espera com 50. Quando a gente recebe visita, a gente não gosta de ser avisado. Pra pelo menos dar uma disfarçada, uma maquiada ali na limpeza da casa, né? Pra ninguém ser pego de surpresa. A minha mãe tem que... Eu tô morando agora numa casa que eu perdi o controle da limpeza do xixi da cachorra. Eu abro o portão, já vem aquele xixi ali da cachorra. Aquele vai me dando uma agonia. E esses dias a minha mãe marcou... Mãe, se a senhora estiver escutando, você vai lembrar muito bem disso. A minha mãe marcou do pessoal ir lá do centro do Irmancheiro, ir lá em casa buscar uma geladeira que eu ia doar. Ela me ligou, Daniela, o pessoal tá indo aí. Eu fiquei brava com a minha mãe. Falei, mãe, a senhora sabe da situação do cheiro do xixi. Como é que eu jogo a minha brisa acontece nesse momento? Eu jogar uma tomada sanitária aqui para disfarçar o cheiro. Porque é angustiante receber alguém quando nós não estamos preparados. É angustiante no sentido, não no mesmo sentido que o nosso, quando alguém lá no mundo espiritual recebe a gente lá sem preparação, meus irmãos. Por isso que nós precisamos nos esforçar para permanecer aqui o máximo de tempo que der. E esse máximo de tempo que der é o tempo que nós organizamos para permanecer aqui. Sabendo que o nosso barco vai furar mesmo, o nosso barco vai entrar água mesmo, porque é assim que foi organizado por conta das escolhas erradas que a gente fez ao longo das nossas várias encarnações.
Mas nós não podemos esquecer de forma alguma é que quem está olhando pelo nosso barquinho agitado ali não é qualquer pessoa, é Jesus. E ele olha pelo barco de cada um de nós. Ele tem tempo para fazer isso. E ele olha porque ele tem inúmeros trabalhadores, inúmeros emissários, vários ajudantes. Igual o Papai Noel. O Papai Noel distribui um presente ele pessoalmente, não é? Ele não tem ali seus ajudantes, as suas renas ajudantes? Jesus também tem os seus ajudantes. E esses ajudantes não precisam ser pessoas altamente espiritualizadas, evoluídas, não. Quer ver? Quando eu tô com um problema, um dilema fatal, não sei o que eu faço. Eu desabafo com um colega do serviço. Ele me escuta e depois ele me orienta. Eu penso, nossa, era isso que eu precisava ouvir. Ele não foi um ajudante de Jesus nesse sentido, porque ele fez com que eu voltasse o meu interesse em permanecer dentro do meu barquinho furado. Quando eu tô com um problema seríssimo, que eu não sei mais o que fazer, vem aquela intuição. Nossa, vai lá naquela casa espírita. De repente, a gente nem lembra que no bairro que a gente reside tem uma casa espírita. Do nada, vem a lembrança. Nossa, mas será que eu já ouvi falar que aqui no bairro tem uma? Vou procurar saber, vou pesquisar. Chega aqui e se escuta justamente por causa precisando. Esse ambiente não foi um ajudante de Jesus no momento da minha necessidade? Assim acontece, meus irmãos, tudo isso para que nós tenhamos a garantia e a certeza de não tirar os olhos de Jesus. A Joana de Anjos, ela faz uma colocação de que quando a nossa vida começa a afundar, é porque nós alimentamos esse medo em vez da confiança. E quando aqui Jesus, ela diz, né, que Jesus, diz não, todos nós sabemos, é o maior terapeuta que existiu na Terra. E ela fala assim que quando a gente volta, né, o olhar para Jesus, é que Jesus está como querendo dizer assim para nós, pare de tentar resolver o universo com as suas forças limitadas. Confie em quem tem controle de tudo. O medo vem, a ansiedade vem, a insegurança vem quando nós desviamos os olhos, porque nós temos, não sei de onde é que vem essa cobrança de que nós temos que resolver tudo sozinhos, de que é vergonhoso desabafar com alguém, de que é vergonhoso pedir ajuda, pedir socorro. E não é vergonha nenhuma pedir ajuda, pedir socorro. Esse trecho de Mateus, ele é retratado lá na série The Chosen, na temporada 3, se eu não me engano, no episódio 8. Faltam 30 minutos para encerrar o episódio, começa essa cena aqui. Quando a gente começa a ver o episódio, né, nos anteriores, mostra ali que o Pedro, Simão Pedro, a esposa dele, esqueci agora o nome, ela sofreu um aborto, né, espontâneo. E Pedro voltou lá para a companhia de Jesus e ele estava muito revoltado. Pedro, ele é aquele tipo, ele é retratado na série como aquela pessoa assim mais brava. Ele é o sentimento, né? Ele não tem vergonha de mostrar que ele está emburrado, ele não tem vergonha de mostrar que ele tá magoado, chateado com Jesus. Ele não tem essa vergonha, isso é positivo. E aí ele faz o episódio inteiro chateado com Jesus, porque Jesus tá dando atenção pro povo gentil, que era meio relegado naquele tempo, tá dando a maior atenção, multiplicou pão, multiplicou peixe para matar a fome do gentil e não perguntou em momento nenhum se ele estava bem. Não ofertou nenhum momento a ajuda para ele, para Pedro. Ele estava muito chateado com Jesus. E aí Jesus ele subiu um monte, né, junto ali com um doutor da lei para rezar, e eles foram para ir para outra cidade. E subiu nesse barquinho que o Pedro ali organizou e foi. E é tão interessante quando retrata esse episódio, esse capítulo no episódio, de que eles estão ali todos com medo, não sabe se segue viagem ou se volta, porque está escuro, ninguém enxerga nada. Quando eles veem a silhueta de alguém andando no mar, eles falam, é um fantasma, vamos voltar. O que é isso? Que história é essa? E um deles lá fixa mais atenção naquela silhueta e fala, não, isso não é fantasma não, é Jesus. E aí Jesus vem aproximando, e aí o Pedro solta essa frase, se é tu mesmo, me leva. E aí Jesus só fala, vem. E ele vem. E é interessante a forma com que Jesus ele foi retratado, principalmente nesse episódio, porque quando Pedro afunda, Jesus ele põe a mão na água, puxa Pedro e ele abraça Pedro. Ele coloca Pedro
bem aqui no rumo da cabeça de Pedro, bem no rumo do seu coração, e dá aquele abraço caloroso. E ele ainda põe a mão, igual quando a gente faz com um filho, né? Pega assim, ó, a cabeça de Pedro por entre as mãos e acarinha Pedro. Ali, todos nós nos sentimos representados naquela cena, porque todos nós fomos Pedro em algum momento, ou ainda seremos Pedro com a sua insegurança, com o seu momento de raiva, de melindre em relação a Jesus. Quantos de nós, no momento ainda de desconhecimento total das suas leis, nós nos perguntamos, nos pegamos, nos questionando, meio revoltado com Jesus? Nossa, Jesus, mas por que eu, sou seu filho, eu faço de tudo para ser um bom filho, uma boa filha, como é que o senhor me larga aqui no meu barquinho afundando? E aí Jesus vem, pega o nosso rosto, coloca bem no rumo do seu coração para que a gente sinta de verdade que nós não estamos desamparados, que nós não estamos abandonados. Porque toda vez eu falo isso, né, meus irmãos, mas parece que a gente tem dificuldade em reconhecer isso. Parece que nós temos dificuldade em pedir ajuda quando nós não damos conta. E nós temos o maior psicoterapeuta que já pisou nesse planeta Terra, que é Jesus, que ele está ansioso por receber o nosso pedido de ajuda. Que seja através de uma oração, que seja através de uma frase simples. Ó Jesus, eu tô aqui, ó, precisando do seu amparo. Que ele não vai medir esforços para nos auxiliar, meus irmãos. Ele não vai medir, ele não vai ficar com preguiça de estender a mão. A água pode estar o mais congelante possível, que ele vai colocar a mão sobre a água e vai nos tirar desse afundar que nós mesmos nos colocamos. Assim saber desse amparo faz com que nós tenhamos uma resignação, uma confiança para passar por todos os nossos problemas. Sem ficar questionando, sem ficar duvidando da justiça daquela situação que está nos mostrando ali. Porque, na verdade, tudo o que é feito, toda a nossa existência, ela é com um único objetivo. O objetivo de nós alcançarmos a nossa plenitude, que é através da nossa felicidade, e de promover a nossa reeducação até o alcance dessa nossa plenitude, até o alcance dessa nossa felicidade. Esse é o objetivo da nossa vida. Qualquer outro desvio que nós fizermos dessa busca pela felicidade, e essa busca pela felicidade, como todos nós estamos cansados de saber, ela não é o carro do ano que vai me proporcionar essa felicidade, não é a conta bancária recheada de dólares, de euros, que vai me proporcionar essa felicidade, não é ter um passaporte altamente carimbado que vai me proporcionar essa felicidade, não. Essa felicidade, ela vem das coisas simples. De saber que eu consegui completar uma atividade que outrora para mim era desafiador. De saber que graças ao meu esforço, alguém está vivendo melhor hoje. É nas pequenas alegrias que nós proporcionamos para o outro, é que o nosso baú da felicidade... Nossa, agora eu fui longe, né? É que o nosso... Contei agora a minha idade. É que o nosso baú, é o baú da nossa felicidade, ele vai ficando recheado. Quanto mais alegria eu distribuo para o outro, mais felicidade o meu baúzinho vai aumentando. E a certeza da imortalidade da alma faz com que nós passemos por todas essas dificuldades com a certeza, meus irmãos, de que são milésimos de segundo qualquer dor, qualquer sofrimento que por acaso nós estivermos passando. Quando eu cheguei, por incrível que pareça, eu nunca havia reparado que tinha a figura do Eurídice Barçanufo ali. Nunca tinha, acredita? Eu nunca tinha reparado. Aí reparei. Vocês sabiam que uma das reencarnações do Eurídice Barçanufo está retratada lá no Ave Cristo, quando ele era um escravo Rufus? Rufus, ele era um escravo, mas ele já era um cristão, defensor de Cristo. E naquele tempo do cristianismo rudimentar, quem falava que era cristão tinha uma vida boa? Não, era a morte das mais dolorosas.
O Rufus, ele foi preso por ser cristão e ele ia ser condenado a uma morte muito sofrida. Tanto é que ele teve uma morte muito sofrida. Mas ele é tão confiante, mas tinha uma coisinha que estava prendendo ele aqui. Ele era casado e tinha uma filha, e as pessoas que o prenderam falaram assim para ele, ó, nega Jesus, porque senão nós vamos vender a sua esposa e sua filha. E ele estava ali naquela, ai meu Deus, eu sei que o que tiver que acontecer, vai acontecer. E aí, como ele estava só com esse negócio preso, essa situação presa, para ele não ir de vez, né, com toda a alegria possível, quando ele estava ali recebendo a sentença, alguém chegou para ele e falou, pode ir tranquilo, eu que comprei a sua esposa e comprei a sua filha, e eu sou cristão, eu não vou fazer mal nenhum para as duas, pode ir em paz. Aí pronto, ele foi, ele aceitou o seu destino, e ele morreu, gente, amarrado num potro, o potro foi, né, disparado assim, e o corpo dele foi esquartejado. Que morte mais dolorosa, e talvez a gente lê isso e pensa, nossa, mas é bobo, hein? Porque não falou. Por que ele falou? Não, Jesus, quem que é Jesus? Nas próximas reencarnações, na próxima vida, ele assumia ali que era cristão. Olha que bobeira que ele deu. Bobeira somos nós, se porventura a gente tenha pensado isso, né? Porque a confiança dele, meus irmãos, ele pensa assim: o que é alguns minutos nessa morte dolorosa, sendo que eu vou ter toda a eternidade para professar Jesus sem ter medo de perseguição, sem precisar ficar escondido. Como de fato ele, enquanto nas suas próximas reencarnações, enquanto eu livro versão, não estava aí. Foi um verdadeiro missionário de Jesus no campo da educação, no campo da saúde. Ele não é reconhecido apenas entre nós espíritas, não. Foi um vereador de peso ali para a cidade de Sacramento, que trouxe vários benefícios ali para a cidade. Uma figura, um verdadeiro missionário da caridade. Não teve medo algum. Quando o barco dele começou ali a ficar à deriva, ele assumiu a deriva do seu barco, voltou os olhos, não que ele tenha desviado, mas mirou os olhos em Jesus e aceitou essa sua morte trágica. Hoje alguém precisa ter medo de falar que é cristão, que é espírita? Não. O máximo que alguém olha para ti faz assim, um olho meio torto, fala mesa branca, é kardecista, faz umas perguntas dessa, né? Que a gente precisa nem responder, porque, ó, né? Pra quê? O máximo que a gente passa é isso, uma olhadinha torta, assim, você vai pro inferno. É o máximo que acontece. Mas que gravidade que tem isso comparado com os seus cristãos lá do início passou? Nada. Hoje, o único sacrifício que nos é solicitado é a nossa melhora. E não tem ninguém apontando ali uma lança. Ou você melhora ou nós tiramos a sua vida. Não. Essa lança é a nossa consciência. Não tem como, nem que eu tenha lido a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A partir do momento que a gente lê essa pergunta, medita e sabe que tudo está sob o comando de Deus, não tem como a gente continuar sendo as mesmas pessoas. Não tem como nós continuarmos acreditando naquele Deus vingativo, naquele Deus que só pune. Não tem como nós continuarmos achando que nós estamos aqui só abandonados à deriva. Não tem como nós continuarmos tendo orgulho de falar que eu sou prepotente, que eu sou vaidoso, que eu sou orgulhoso, de que eu sou egoísta, de que só as minhas coisas importam. Não tem como. Nós podemos até ostentar esse discurso, mas lá mesmo, quando a gente fica sozinho, a gente com o nosso pensamento, essa vozinha vai começar a nos incomodar. Olha, você precisa agora começar a modificar isso aqui. Olha, você precisa agora começar a dar voz para sua razão, a dar voz para esse sentimento que está te incomodando. Você precisa agora começar a perdoar aquelas pessoas que estão guardando mágoa. É como não? Nós temos um chip dentro de nós que a única gravação desse chip é a nossa melhoria, é a nossa evolução. E como é que nós queremos evoluir deixando coisas pesadas para trás?
O meu pai, ele citou um exemplo esses dias, eu achei muito didático, eu vou trazer esse exemplo. Nós falamos que a Terra está mudando de patamar para mundo de regeneração, né? Mas não é só a mudança dos habitantes, não. É a mudança física do planeta. É como se, vamos imaginar aqui um condomínio de prédios onde tem várias torres. E aí, a nossa moradia é conforme o nosso poder de morar. Por exemplo, tem ali uma torre, vamos imaginar que tem 10 andares. Os andares térreos ali do primeiro, segundo e terceiro é uma faixa etária de até uns 3 mil de aluguel. Do quarto até o sexto, uns 5 mil de aluguel. Até quanto mais alto, mais caro vai ficando o aluguel. Como é que eu vou pleitear morar no andar da cobertura se eu só tenho verba para pagar 3 mil reais de aluguel? O aluguel lá deve estar beirando uns 20 mil. Não vou. Vai ser impossível eu morar naquela cobertura no 10º andar se a minha renda não permite. A terra é esse edifício que tem os seus andares. Ela tá aumentando o seu poder aquisitivo de moradia. Para a gente continuar morando aqui, nós também temos que aumentar o nosso poder aquisitivo. Se a minha verba permite de morar no 3 mil, que são os andares baixos, eu não vou conseguir minha morada aqui na terra no 10º andar. Eu vou precisar aumentar o meu poder aquisitivo. Como é que eu aumento meu poder aquisitivo? É trabalhando mais, fazendo muitas horas extras, perdendo o sono trabalhando? Não é. É através da minha mudança e através da minha e para promover a minha mudança, a nossa mudança, é através do bem que a gente está fazendo. Se eu sou aquela pessoa que até então nunca preocupou em praticar o bem, eu acho que nós estamos em muita desvantagem em relação a quem já está trabalhando no bem há muito tempo. Nós precisamos criar, desenvolver, caso não tenhamos ainda, um senso de urgência para aumentar o nosso poder aquisitivo, que vai garantir a nossa moradia aqui no planeta Terra. Para que depois, quando nós formos expulsos desse condomínio, porque nós não pagamos a taxa de condomínio e formos convidados a morar num edifício bem precário, a gente não ficar reclamando. Nossa, mas o síndico não me deu nenhum prazo para eu quitar os meus boletos do condomínio. Nós estamos com o síndico da nossa cola há muitas e muitas reencarnações. Esse síndico da providência divina está na nossa cola cobrando os nossos boletos atrasados da taxa de condomínio. Então, se ainda é tempo de a gente colocar em dia nossos boletos da taxa de condomínio, para que nós consigamos permanecer aqui nesse condomínio, nesse edifício maravilhoso que é o nosso planeta Terra. Sabendo, meus irmãos, que esse condomínio, o síndico, né, desse condomínio são os moradores, né? Sabendo que o síndico desse condomínio é Jesus, a esse a quem ele pediu, não tire os olhos de mim. Que nós possamos, começou a duvidar, a gente vai olhar assim de rabinho de olho para ver o que está acontecendo ao nosso entorno, que a gente volte imediatamente os nossos olhos para os olhos de Jesus. Imaginando aquela figura excelsa, olhando, que está ali inclusive, olhando por cada um de nós. Quando o negócio começar, o barquinho começar a ficar muito violento, o mar estiver agitando demais contra o nosso barquinho, que a gente imagine, igual lá na cena, Jesus segurando a nossa cabeça, igual a gente segura amorosamente a cabeça do nosso filho, ele colocando a nossa cabeça no seu coração. Que a gente consiga até imaginar as batidas do coração de Jesus. Porque isso vai resgatar em nós a confiança. Isso vai resgatar em nós a certeza de que Ele está nos amparando através dos seus vários trabalhadores. E caminhando para o encerramento, como é que nós podemos, então, manter esses olhos dele diariamente, né? Não esquecendo do nosso cultivo espiritual diário, fazer a nossa prece, manter as leituras edificantes, o culto do evangelho, que não é ritual, mas que fortalece a nossa ligação com o alma. Que nós possamos manter a nossa vigilância emocional, perceber quando o medo está começando a bater lá na nossa janela, voltar os nossos olhos para ele, para não deixar esse medo tomar conta, identificar os pensamentos intrusivos daqueles pensamentos negativos.
Que nós possamos manter essa nossa confiança ativa, fazendo sempre a nossa parte. Em oração, a gente não precisa ficar pedindo muito. Vocês já repararam que a gente não precisa ficar pedindo muito em oração? Porque quando nós fazemos a nossa parte, e o fazer a nossa parte entende ter o cuidado de não prejudicar o próximo, ter o cuidado de ouvir a nossa consciência, ter o cuidado de nos ouvir, nós estamos fazendo o nosso melhor. Eu não preciso pedir, porque a espiritualidade superior está vendo. E aquilo que tiver que acontecer com a pessoa que é boa, vai acontecer. Sem necessidade de ficar toda hora, Deus, ó, tô aqui, ó, lembra de mim, ó, olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Não tem necessidade de ficar a todo momento mandando sinais para que Jesus, para que Deus olhe por nós. Quando nós fazemos a nossa parte direitinho, tudo flui. Toda a engrenagem flui. Lá em casa tá com uma porta. Sabe quando ele vai abrir a porta, fica aquela coisa esquisita? Aí a gente comprou aquele desengripante, né? Acho que chama, e colocou lá. Mas deu uns barulhos da porta. Acabou o barulho inconveniente da porta. Nós precisamos utilizar os nossos desengripantes. Essa palavra aí, usar aquele W40, eu acho que chama o nome, que lembra do frasquinho, colocar ele nas nossas engrenagens. E esse produtinho que alivia as engrenagens é justamente o nosso esforço em sermos pessoas boas. Porque enquanto nós temos esse esforço, aí todas as engrenagens ficam fluidas, ficam lubrificadas o suficiente e a nossa vida começa a fluir. A nossa vida flui. Porque o que tiver que acontecer, acontece. Quando nós estamos tendo esse cuidado em sermos pessoas boas. Saber que todo momento nós vamos ter oportunidade de recomeçar e que nós podemos chamar Jesus igual quando Pedro começou a afundar, que ele falou, Senhor, salva-me. E Jesus, ele está pronto para nos salvar a qualquer momento. Se porventura nós tiramos o olhar dele e a gente veio afogar, não tenhamos vergonha de pedir, Senhor, salva-me. Ele vai sentir a mão dele, ó, nos puxando lá dentro da nosso, interrompendo o nosso afogar. Que nós tenhamos, meus irmãos, essa certeza e possamos levar para nossa casa, no retorno, uma perguntinha. Para onde é que nós pretendemos olhar essa semana? Será que é para as ondas do desespero ou nos olhos de Jesus? Quando a gente começar a querer olhar, virar os nossos olhos para o desespero, vamos voltar. Opa, não é para o vento que eu tenho que olhar, não. É para Jesus. Tendo em mente sempre essa frase. Não tire os olhos de mim. Né? Que esse possa ser o nosso lema para esse mês de junho que está começando, né? Não tire os olhos do mim. Tendo a certeza de que Jesus não está tirando os olhos de nós, não. Ele está aqui na nossa frentinha. Não deixemos os nossos olhares desviar dos seus olhos, né? Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela paciência, pela vibração. E fiquemos todos na paz desse nosso divino amigo, Mestre Jesus. Obrigada. Daniele, muito obrigada pela sua presença. Não tem nem o que falar, né, gente? Mas só agradecer a Daniele, agradecer a equipe espiritual que está com ela e que você consiga, Daniela, levar em todos os lugares esse ensinamento que você traz com tanta leveza, com tanto amor, com tanta emoção, e que possa transformar nossos corações, com a certeza que Jesus possa nos auxiliar, né? E não tem muito o que falar, só mesmo agradecer essa doutrina maravilhosa que tanto nos ajuda. Então, diante dos nossos medos, olhar para Jesus, né? E sabemos, todos nós temos essa certeza, que em momento nenhum Jesus nos abandona. E que sempre que for necessário recomeçar, só basta chamar, porque como a Daniele disse, a gente também tem essa certeza que ele está lá para nos ajudar. Sempre. Só depende de cada um de nós, né? Então vamos chamar os nossos passistas. E agradecendo imensamente ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, médico de nossas almas, que nós possamos levar daqui hoje, Pai, toda essa energia
que nos fortalece diante das nossas caminhadas, que diante dos nossos medos, Pai, tenhamos a certeza, a fé, a coragem, que o Senhor está ali diante de cada um de nós, só esperando que possamos pedir e o Senhor está lá para nos auxiliar. Obrigada, Senhor Jesus, por tanto amor. Obrigada, Senhor Jesus, e toda a equipe espiritual dessa casa, que em momento nenhum nos deixa sós. É nessa certeza, é nessa confiança em Deus, em Jesus, em toda essa equipe espiritual, que vamos vencendo os nossos desafios um dia de cada vez. Obrigada a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro e de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana.